Bom dia a todas e todos. Hoje estamos aqui para a apresentação do seminário sobre um caso clínico de hanseníase. Os componentes do grupo são Ana Beatriz, Carla Santana, Ero Silva, Isaac Souza, Chiara Rodrigues, Tatiane Andrade, Tamiris Mariane e Raquel Guimarães. Sobre o caso clínico, no dia 2 de outubro de 2021, foi realizada uma visita domiciliar pela enfermeira da unidade e agente comunitário de saúde no domicílio do usuário JSS, sexo masculino, 43 anos. Esse se declara branco, trabalhador informal, bandista e com ensino médio completo, natural de Macaé, reside no bairro Lagomar desde sua infância. É casado com LSS, sexo feminino, 40 anos, que trabalha como auxiliar de serviços gerais em um mercado do bairro. Possui 2 filhos, FSS, sexo feminino, 18 anos, e DSS, sexo masculino, 13 anos. Apresenta renda familiar per capita de 0,5 salários mínimos e renda familiar total de 2 salários mínimos, porém a renda é variável. O usuário relata que passou a trabalhar no mercado informal após perder o emprego durante a pandemia, tendo que vender balas no sinal para sustentar sua família. Durante a visita domiciliar, foi observado que o usuário mora com sua esposa e seus 2 filhos em uma casa de alvenaria. A residência possui 5 cômodos, sendo eles uma cozinha arejada, um banheiro, uma sala de estar e 2 quartos, um deles dividido pelos 2 filhos. A casa possui poucas janelas, apresentando ausência de luz natural na maior parte dos cômodos e luz artificial satisfatória. Foi possível observar também alguns pontos de goteira na casa, além de mofo devido à umidade nos quartos e banheiro. O usuário relata que esse fato causa grande desconforto a seu filho mais novo, que sofre com rinite alérgica. O bairro em que o cliente reside possui coleta de lixo 2 vezes na semana e possui saneamento básico, entretanto, são altos os índices de criminalidade. Em relação ao histórico familiar, né? O cliente relata que seu pai faleceu aos 90 anos, vítima da pandemia de Covid-19 e que possuía diabetes mellitus. A mãe também possui diabetes mellitus e psoríase, e tem 85 anos, reside com a sua irmã, que também tem psoríase, e tem 39 anos. Os seus outros 2 irmãos, um de 49 e outro de 45, não possuem nenhuma comorbidade. Então, os antecedentes pessoais, né? Devido à alta exposição, né, pela pandemia, né, ao seu trabalho, ele relata que pegou o Covid-19 ainda no ano passado e teve alguns sintomas graves, e aí precisou ficar internado 14 dias até que estivesse estável. Sua esposa também foi infectada, mas não teve sintomas intensos. Atualmente, já recebeu as 2 doses e aguarda uma terceira dose da vacina de Covid, demonstrando que não tem resistência à vacinação. Então, em relação ao seu cartão de vacinação, né, apresenta estar desatualizado, faltando a vacina da ADT, e a BCG, né, está registrada, mas não encontramos a cicatriz no seu braço. E, segundo as informações do cliente, na sua última visita à unidade, foi verificado, né, um alto índice de colesterol, e o profissional recomendou a reeducação alimentar e a adoção de exercícios físicos. Porém, o usuário diz que essa proposta é inviável pelas outras demandas financeiras que tem com a família, além de não conseguir se exercitar por estar muito cansado ao chegar do trabalho. Então, vemos aqui no genograma, né, o relato do seu pai falecido, né, a sua mãe possui DM, psoríase, assim como sua irmã, os seus irmãos não possuem comorbidade, e ele, né, trabalhador informal, apresenta manchas na pele, e apenas isso. Histórico atual. O usuário não é etilista ou tabagista, porém possui hábitos pouco saudáveis em relação à ingestão de alimentos, com consumo frequente de ultraprocessados e carboidratos simples, alimentação hipersódica e hipercalórica. Sua ingestão hídrica, no entanto, é satisfatória. O usuário consome 2 litros de água por dia, não pratica nenhum tipo de atividade física, porém ele não é sedentário devido à sua atividade laboral. Queixa principal. O usuário procurou atendimento de saúde da unidade básica de saúde do seu bairro, relatando várias manchas de pele de cores branquiçadas, com bordas pouco definidas, seguida de dormência e diminuição de sudorese.
Exame físico. O paciente se encontrava lúcido e orientado em tempo e espaço, hipocurado, normotenso, normocárdico, taquipneico e hipertérmico. Ausculta cardíaca. Bulhas normofonéticas em 2 tempos e ritmo cardíaco regular. Pressão arterial. 120 por 84 milímetros de mercúrio. Frequência cardíaca. 68 batimentos por minuto. E temperatura axilar. 36,5 graus Celsius. Ausculta pulmonar. Movimentos vesiculares universalmente audíveis, sem presença de ruídos adventícios. Frequência respiratória, 23 incursões respiratórias por minuto. Cabeça e pescoço. Apresenta simetria craniana, sem lesões, couro cabeludo íntegro, com boas condições de higiene. Olhos com pupilas isocóricas e fotorreativas, apresentando mucosas ressecadas. Cavidade oral com coloração e higiene adequada, não havendo presença de cáries. Cavidade nasal com secreção. Medidas antropométricas. Circunferência abdominal, 68 centímetros. Altura, 1,78 metros. 76 quilos. E IMC, 24 quilos por metro quadrado, classificando o IMC adequado. Abdômen. Plano, flácido e indolor à palpação superficial e profunda. Ruídos hidroaéreos presentes normativos. E eliminações vesicais e intestinais sem alterações, segundo informações do cliente. Tórax. Ectoscopia do tórax sem alterações significativas. Membros superiores, sem alterações, e membros inferiores. Xerodermia em ambos os membros, presença de 4 manchas, 2 de 4 centímetros, uma de 2,5 centímetros e uma de 2 centímetros, na parte posterior da panturrilha esquerda, com aspecto esbranquiçado e bordas pouco definidas. Ao exame dermatoneurológico, foi observado perda de sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, com diminuição da sudorese no local, com espessamento de nervos fibulares e tibiais posteriores no membro inferior direito. Tais nervos apresentavam-se dolorosos à palpação. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho das intervenções, né, relacionadas a esse caso. A gente acabou de ver no exame físico que teve um aumento da secreção nasal desse usuário, então é de suma importância, né, que o enfermeiro oriente o usuário sobre a utilização tópica do soro fisiológico do nariz, né, ou até mesmo fazer a aspiração de pequenas porções, né. Na falta do soro, do soro fisiológico, pode-se utilizar água. Essa é uma técnica teoricamente simples, né. Nesse caso é importante enfatizar que o usuário ele deve colocar uma quantidade de água no nariz e essa água deve ser mantida dentro da cavidade nasal por alguns instantes e em seguida esse líquido ele vai escorrer de forma natural. Esse processo ele deve ser repetido até que de fato essa secreção nasal cesse. Quanto aos procedimentos de autocuidado com os olhos, que a gente viu lá no exame físico sobre o ressecamento dos olhos, é importante que o enfermeiro oriente sobre a importância da lubrificação dos olhos com o uso de colírio ou até mesmo de lágrima artificial em casos de ressecamento. É importante enfatizar, né, o uso de proteção diurna e proteção noturna, como, por exemplo, os óculos e as vendas. É importante enfatizar também para que esse usuário ele evite coçar os olhos com as mãos ou passe algum tipo de pano, né, para realmente coçar a região dos olhos. É importante também que o enfermeiro oriente sobre a higienização adequada das mãos, né, além da inspeção diária dos olhos. Então, na hora que esse usuário faça essa inspeção dos olhos, as mãos devem estar devidamente higienizadas com água e sabão. Caso ocorra, né, algum tipo de alteração de sensibilidade nos olhos, este usuário ele foi orientado a realizar a inspeção dos olhos diariamente, como eu falei anteriormente, e manter o hábito de piscar frequentemente. Agora, falando um pouco dos procedimentos de autocuidado dos pés, a gente viu que ele tem ressecamento, né? Então é importante que esses pés sejam devidamente hidratados e lubrificados.
Então, o enfermeiro responsável, ele orientou esse usuário como fazer essa hidratação e lubrificação. Então, esses pés devem ficar imersos em água, essa água tem que estar limpa, em temperatura ambiente. Esses pés vão ficar mergulhados durante 15 minutos. Após esses 15 minutos, eles vão ser devidamente enxugados e, em seguida, o usuário pode pingar pequenas gotas de óleo mineral nos pés. Caso haja algum aparecimento de calos, né, esses calos, após esse processo de hidratação e lubrificação, eles devem ser lixados de uma forma suave, né, para não agravar essa lesão. Além disso, é importante também, ainda falando sobre os procedimentos dos cuidados dos pés, que esse usuário tenha atenção, né, a qual calçado ele vai utilizar, né, lembrando sempre que esses calçados, eles têm que ser confortáveis, dando sempre preferência para o uso de sapatos de bico largo, de salto baixo, com um solado confortável, né? De fato que esse solado seja devidamente costurado e íntegro. Aqui nos cuidados do pés também, como a gente falou lá em cima nos cuidados com os olhos, é importante que a expensão diária seja feita, né, tanto dos olhos quanto dos pés, para que esse paciente realmente consiga perceber quando esses membros estão diferentes, né, digamos assim. A enfermeira ainda solicitou alguns exames subsidiários para confirmação do quadro, como baciloscopia e biópsia de pele, sempre relacionando os achados à história clínica e ao que foi encontrado no exame físico. Já para sua família, foi prescrito um exame dermatoneurológico devido ao fato de que considera-se contato intradomiciliar do caso novo de hanseníase toda pessoa que convive ou conviveu com doente de hanseníase no domicílio nos últimos 5 anos. Bem, também foi realizado uma anamnese dirigida aos sinais e sintomas da hanseníase, e naqueles contatos sem sinais e sintomas aparentes no momento da avaliação, além do próprio usuário, foi realizada a vacinação com a BCG, orientando que a vacina em questão não é específica, mas oferece certa proteção contra a hanseníase. Também foi alertado pela equipe sobre o mofo presente na casa, que precisa ser removido, uma vez que pode desencadear infecções e agravar outros sintomas nos moradores. A fim de prestar uma assistência integral, foi feito um matriciamento do usuário a um nutricionista do NASF para que esse realizasse uma reeducação alimentar, visto que sua alimentação não era adequada e não auxiliava na sua recuperação, conscientizando da importância da alimentação para evitar a progressão da doença. Foi reforçado também sobre a importância da prática de exercícios físicos e seus benefícios para a manutenção da saúde. Ademais, a fim de prestar uma assistência integral aos familiares e vizinhos do usuário, foi distribuída uma cartilha educativa com informações acerca dos sinais e sintomas dessa patologia, enfatizando a importância de procurar o serviço de saúde caso haja alguns desses sinais, com a finalidade de quebrar o estigma e tabu sobre a doença. Foi realizada a notificação de caso suspeito de hanseníase para o órgão competente. Ainda foi reforçado sobre a importância do autocuidado para que o usuário obtenha sucesso no tratamento. Como esse tratamento é longo e muitas vezes cansativo, foi reforçado o vínculo com o usuário, mostrando disponível para servir como rede de apoio. E caso ele tenha alguma dúvida ou dificuldade durante o tratamento, para ele procurar o serviço de saúde. Além de todos os cuidados prestados e descritos anteriormente, é muito importante que o usuário siga a terapia medicamentosa prescrita. Com base nos achados clínicos que nós obtivemos, nós iniciamos, então, um esquema paucibacilar, que consiste na rifampicina, com 2 cápsulas de 300 mg, com uma dose mensal, e a administração deve ser supervisionada, e dapsona, com uma dose mensal de 100 mg, supervisionada, e uma dose diária auto-administrada por 6 meses. Nós orientamos também a importância do não abandono do usuário dessa terapia medicamentosa,
porque logo nas 2 primeiras semanas o usuário já vai perceber uma melhora no seu quadro clínico, porém nós devemos informar que todo o esquema medicamentoso deve ser seguido. E além de que esses fármacos, eles podem levar a alguns sintomas adversos durante o tratamento. Então, é muito importante que nós, como enfermeiros, orientemos esse paciente sobre esses efeitos adversos, nos colocando sempre disponíveis para sanar possíveis dúvidas e dificuldades que o cliente possa obter durante esse tratamento. Além disso, como nós falamos anteriormente, nós devemos também reforçar essa rede de apoio para que esse tratamento também seja feito de maneira efetiva e reforçar também esse vínculo com o usuário. Esse foi o nosso caso sobre hanseníase. Agradecemos a todos pela atenção e até a próxima.